Alô amigos, esse é o canal RK Inter trazendo o mais colorado para vocês e neste vídeo você vai ver o que falaram do Inter no Sala de Redação. Veja. Qual é a tua avaliação sobre o jogo que começa hoje e termina amanhã? Olha, a primeira avaliação é que... A primeira avaliação é que eu não sei se tu vai estar dormindo. Não, de jeito nenhum. A primeira eu vou estar no ar aqui, né? É que o Inter tem sorte. O Inter tem sorte de não estar na mesma competição que o Palmeiras. Porque quem estiver na mesma competição do Palmeiras, mais do que ganhar do Flamengo, por exemplo, vai ter que ganhar do Palmeiras. Ah, que jogo ontem. O Palmeiras ontem está de 0-2 para 3-2 contra o Independiente Del Valle. 0-2 sem nenhum. Não, e jogando pouco. Aí o Abel faz o seguinte, ele bota 3 guri, tira um deles, que é o Hendrick, mas bota outros 3. Um deles resolve o jogo no final. E a força mental, né? Que a gente acha que a qualquer momento o Palmeiras vai exaurir, impressionante. ele tem de novo. Então a primeira sorte do Inter é não estar no Palmeiras. De hoje, eu estou impressionado com a tua opinião sobre o jogo de hoje. É não menos no jogo de hoje, melhor. O Maurício conseguiu falar sobre o jogo de hoje do Palmeiras, que não vai jogar contra o Internacional mais esse ano. Já jogou. Joga em Porto Alegre e perdeu sorte do ao Internacional. natural, viu, Maurício? Queria só lembrar que esse Palmeiras ele perdeu ao natural pro Inter. Pois a sorte do Inter é que o Palmeiras o seguinte, não está na Sul-Americana. Eu, como apresentador, vou pedir demissão porque eu peço uma questão e o cara faz outra completamente mas ele falou. diferente. Mas eu entendo, Maurício. Ele falou que eu sorte entendo, do Maurício. Inter. Tu não vem defender o Maurício aqui. A gente tem um certo corporativismo. O Maurício está dizendo o seguinte, o Inter hoje vai enfrentar um time chamado Delfim. Delfim. Certo? Que é um time menor, né, na América Latina. E é obrigação do Inter, mesmo com todos os desfalques, mas pelo esforço que vem fazendo nas últimas janelas de contratação, vencer a partida hoje jogando no mínimo o suficiente. No mínimo o suficiente. Até porque o Delfim é o líder do grupo, né? O Inter precisa ganhar do Delfim. Se quiser se classificar na Sul-Americana, precisa ganhar do Delfim. O líder agora é o Belgrano. Agora é o Belgrano, é verdade. Agora é o Belgrano que ganhou. Mas assim, ó, o Inter investiu, vai jogar contra o adversário que está lutando contra o rebaixamento no Campeonato Equatoriano, e ele tem um time, porque o Inter precisa enxergar a Sul-Americana com importância, ele não pode desprezá-la. Mas eu acho que isso está garantido pela atitude do técnico. Levou todos os possíveis. Isso aí. Eu acho que o Cudê está pensando assim. Ele só não levou, mas não levou 8, 10 jogadores, todos no departamento médico não podem jogar. Ele está valorizando. Aquilo que ele tem disponível, ele levou e vai tentar dali produzir a melhor qualidade do time. Então o Inter está respeitando a competição, o que eu acho muito bom também. Contra o Tomayapo ele colocou jogadores importantes também. Lembra que tinha aquela história de primeiro ser reserva? Não, ele colocou vários titulares, é isso mesmo. Fala, Careca. O do Inter é de logística, é de cansaço, é da viagem, levou 13 horas. Deu problema a viagem, né? 4 horas a mais. Sempre, mesmo com voo fretado, sempre é complicado. Eu me lembro de uma viagem que a gente fez, eu estava no voo do Inter, inclusive, a RBS fez no voo para Manizales. Cara, foi a viagem mais cansativa que eu fiz na minha vida. E foi uma viagem de voo fretado, mas a volta demorou isso também, 14, 13 horas, 12 horas. Esse é o desafio do Inter, o gramado, né, uma região que eles estão muito assombrados lá com o El Ninho e a previsão de que tem enchentes, chuvas e pode começar a qualquer momento. Não, por enquanto tem seca lá, tá? O estádio passou por uma reforma para atender as demandas da Conmebol. Eles botaram, antes da Copa Sul-Americana, 8 refletores, torres novas. É um time argentino, porque o técnico é argentino. Tem 6 argentinos no time. 6, o cara levou toda a Argentina para lá. Léo, faz ideia do que era a iluminação desse estádio com 8 torres a menos, pelo amor de Deus. Eles botaram... Era de dançar a benção mútil. Enfim, com luzes novas para atender as demandas. Essa é a dificuldade, porque tecnicamente... Eu não acredito que mesmo o Inter descontado, desfalcado, mesmo esse jogo estando no pacote, Maurício, de quinta e domingo... Sim, porque tá ligado ao domingo, o desafio mais é de logística e de ambiente, assim. Mas assim também tá na conta, né, Léo, assim, desses desafios, de voltar a ganhar, tá na conta passar por esses obstáculos, porque quando o Inter montou esse elenco e contratou bem para isso, também sabia que é assim, né? É a Libertadores, a Sul-Americana mais ainda, porque tem times que não são de capitais, são do interior. Isso tá na conta de tu superar e voltar a vencer, né? Não vai encontrar situações normais de temperatura e pressão, gramado perfeito, todo lugar. Tem que passar por isso. Para quem está há 7 anos e meio sem ter um título, uma taça, uma faixa para colocar no peito... Todos os dias fala isso, Pedro. Não, porque eu acho extremamente importante. Acha legal ficar falando isso pra mim? Não sei. Eu falo porque isso é um fato. O assunto não era esse. Não, mas tu vai chegar lá. Para quem estar 7 anos e meio sem ter um título, uma faixa, tá?
ou uma taça para levantar, a competição sul-americana pode ser a competição que dê ao torcedor do Internacional a alegria que há muito tempo ele não tem. Ele está concordando com o que é mais fácil ganhar a sul-americana, teoria, do que o brasileiro. Do que o brasileiro. Não, tu tá certo, Pedro. Claro. Tu tá o certo. Inter sabe disso, o Cudê sabe. Eu tinha uma desconfiança, acabou a desconfiança naquele jogo contra o Tomayapo. Isso, exatamente. Naquele jogo contra o Tomayapo, o Inter já disse pra todo mundo, olha, a gente tá aqui. Tá jogando mal a competição? Tá. Jogou pouco contra o Belgrano, jogou pior ainda contra o Tomayapo, mas teve uma crise pós-Tomayapo e depois disso se reconectou. Cheio de reserva, alguns caras que são os melhores do time não estão jogando. Só quero lembrar que o Inter não joga com o Alan Patrick e o Ener Valencia juntos desde, sei lá, quando. Há 3 jogos. Juventude, sei lá, contra quem foi. 3 jogos. Não, mais. Os dois juntos, mais. Juventude, segundo tempo. Jogou Beira-Rio. o segundo tempo. Isso aí. Isso aí. Juventude, Beira-Rio, segundo tempo. Tem 3 no Brasileirão, mais um Tomayapo, enfim. O Alan Patrick não tá jogando, Pedro, nessa jogos. Eu sei. 5 jogos. 5. Não tem o Alan Arangues. Patrick há 1 mês e meio aí, tava botando a cara do Kahneman no chão. Não tem Valência, não tem Arangues, não tem Fernando, não tem um monte. Fez o Fora Kahneman o se Ener arrastar. Valencia. Fora o Ener Valencia. 28 graus a temperatura nesse momento. Um ventinho que bate fraco, que ameniza um pouco o abafado, né? O tempo que faz aqui nesta quinta-feira, onde o Inter joga às 11 horas da noite, horário aí do Brasil, 9 horas da noite, horário aqui de Manta, contra o Delfim, buscando a sua primeira vitória na Copa Sul-Americana, Pedro. Pois é, amanhã o Inter valoriza essa competição e leva tudo que é possível, né? Pois é, os melhores jogadores do Inter, eles não estão fora do jogo contra o Delfim, eles já estão fora há algum tempo. O Valência não joga desde a semifinal contra o Juventude, o Alan Patrick desde o jogo contra o Tomayapo, o Arangues também está fora, o Wanderson saiu agora machucado na última semana. Então, daqueles disponíveis, todos estão aqui, inclusive o Borré, que é o grande nome do Inter nessa delegação, em busca do seu primeiro gol. Passou agora pelo saguão do hotel há pouco aí, recebe muita tietagem dos equatorianos por aqui. É o nome do time e o Inter, daquilo que tem de melhor, Geison, vai botar em campo. A expectativa é essa. Se ganhar, que a torcida quer que ele ganhe, quer que ganhe tudo, o Inter tem 3 competições e tem a maratona muito parecida com essa que está tendo agora, né? Que é um horror o que está acontecendo com o Inter essa semana. Mas enfim, já tem. É assim. Será que o Geison já sabe o time lá? Hein, Geison? Deve saber, o Geison é um gabardo de informação. Foi mandado para lá para isso, pô. Tu não tá passeando, tá? Hoje. Tu não tá passeando, te dá conta. Sem passeio. Tá. Sem passeio, que é isso, foco no trabalho. Isso. Só observando de longe aqui a paisagem. O Eduardo Cudê, ele trouxe, vocês debateram isso na primeira hora, né? O que tem de melhor, o Manhago também falou sobre isso. E a expectativa é de que esses jogadores atuem. O Borré, ele vem numa sequência de 4 jogos, atuando 90 minutos, mas ele também precisa marcar gols, né? Ele precisa de mais confiança, e jogar partidas como essa são importantes. Então a tendência, a expectativa é de que ele comece sim o jogo desta noite no estádio Jocai. Ele tem uma provável escalação com o Rocher, Bustos, Mercado. Aí o Vitão é uma questão, a gente faz aí uma analogia ao campo, né? Porque vamos lembrar do Atlético Paranaense, o gramado que também o Eduardo Cudê reclamou demais, e o desgaste extra que tem o campo aqui. Há pouco uma comitiva colorada esteve no estádio, vendo as condições também do gramado, vendo de perto a situação, pode que isso acabe influenciando na escalação. Mas ele tem Mercado e Vitão para o sistema defensivo aqui. Robert Renan seria uma opção também. O René na lateral esquerda, Bernabé é outro que também está à disposição, mas pode começar com o René, e aí seria o seu sistema defensivo titular: Thiago Maia, Bruno Henrique, o Maurício, o Gustavo Prado, jovem, ganhando sequência, o Wesley vivendo um bom momento, confirmado na equipe também, e o Borré, né? Borré buscando aí o seu primeiro gol com a camiseta colorada. Mas falta o Arangues, e o que mais estaria faltando? Valência, Arangues, Fernando, Valência, falta muita gente. Valência, Fernando, Alário ficaram em Porto Alegre. Não, mas Fernando e Alário não tem lugar nesse time. Quem tem lugar nesse time é o Arangues. Eu fico só em 3. Arangues, Alan Patrick e Valência. A gente não discute a titularidade deles. O Wanderson vinha se desescalando com a lesão. Mas ele no banco pode entrar no segundo tempo, manter a intensidade, manter o mesmo nível técnico. Perdeu quantidade de gente como opção, mas eu digo... O Fernando é titular desse time. E eu não tenho essa certeza. Mas o Thiago Maia está no banco, então. Sim, o Fernando é titular, não tem nenhuma dúvida. Eu tenho certeza, eu tô com o Léo completamente nessa. Tirar uma dúvida, esse time do Delfim defende ou ataca?
Nenhum, nem outro. Não, ele é mais. Qual é a característica maior dele? Não, Guerrinha, hoje o técnico argentino Guillermo Duró, ele conta com um retorno importante para o jogo de hoje. O Angulo, atacante equatoriano, 29 anos de idade, tem passagem pela Europa, ele sofreu uma lesão muscular na partida contra o Belgrano. Aqui mesmo também em Manta, no empate pelo placar de 1-1. Desde então ele não jogou mais pelo campeonato equatoriano. E a informação é de que ele vinha sendo preparado justamente para o jogo contra o Internacional, porque ele é um atacante importantíssimo da equipe. Quando ele joga, geralmente, ele acaba fazendo, né, marcando gol. Ele é um jogador de área perigoso e tá de volta ao time do Delfim. Essa é a informação para o jogo de hoje. Esse jogador, o José Angulo, ele foi revelação da Libertadores 2016 pelo Del Valle. O Del Valle foi vice-campeão. Ele é bom atacante. Ele era muito bom jogador. Aí ele vai vendido pro Granada, 4,5 milhões de euros. E ele bate aqui na Espanha quando ele vai estrear um exame antidoping dele, dá positivo para cocaína. E aí os caras rescindem o contrato, ele fica suspenso 4 anos. Aí ele voltou a jogar, jogou na LDU, jogou no Barcelona. 16. E agora chegou 2016. Aí. O Miller Bolanhos ia ser contratado por esse time, mas aí faltou dinheiro. Só falta agora o Maiago falar que o Delfim vai entrar com 7 para jogar. Só isso que falta. Mas é fraco. Não é fraco nada. O Angulo é 14º entre 16 times no equatoriano. Tu quer o quê? Não, isso aí tem um jogo só. Má fase. Mas aí eu tenho que relativizar o seguinte, senhoras e senhores do Conselho. Depois que o Internacional empata com o Tomayapo no Beira-Rio... Não, passou, Maurício? Sim, passou, mas aconteceu. Então o Inter tem, a cada novo jogo, ele tem que provar ao Potter e a todo mundo que aquele episódio se encerrou em si mesmo. Do contrário, a porta fica aberta. Não, passou e o futebol é isso aí. A gente estava começando sobre tênis, né? O Fonseca brasileiro de 17 anos está jogando agora. O tênis, tu erra uma jogada, tu pode perder a cabeça. E o jogo, acabou. É uma força mental gigante. O Inter tem que continuar. Hoje à noite é uma prova de que o Inter está recuperado mentalmente. Isso. O Inter perdeu uma partida contra o Atlético Paranaense, mas jogou bem a partida. Poderia ter ganho a partida. Tá aí a turma do Sala de Redação falando de Internacional. Hoje tem jogo importante contra o Delfim pela Sul-Americana.